E nós vamos falar sobre fios desencapados, o uso constante daqueles benjamins, né? Às vezes, nossa, em casa tem uma que eu vou te contar, viu? Nossa, tá cheio de benjamin, eu tenho até medo dela. Ou aquele tês, né? Os tezinhos. Aqui, ó. Tá aí, ó, ou tezinho, ou benjamin. Aí põe tudo junto, dá aquela confusão, fio desencapado. Tudo isso pode provocar acidente. É muito perigoso e os acidentes, só o ano passado, acho que foram 592 mortes aqui no Brasil por acidente com produtos eletrônicos, elétricos. Então, é perigoso, né, Major? Pois é, Claudete, eu também acredito que a prevenção ela vai fazer a parte mais importante da tua casa, para que não aconteça nenhum acidente, né? Então, muitos casos, por exemplo, de equipamentos que consomem grande potência. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses equipamentos se aquecem rápido, que nem a chapinha de cabelo, Nossa, a chapinha é rápida o chuveiro, mesmo. O secador. O celular também, às vezes ele fica quente. Pois é, o celular, se tiver junto com esses equipamentos ligados, por exemplo, que nem estando aqui a chapinha com o secador e o carregador de celular, essa fiação que às vezes é ligada na tomada, ela não suporta tamanha quantidade de energia que esses equipamentos têm, que eles exigem. Por exemplo, a chapinha de cabelo, ela pode chegar às vezes a 180 graus. Nossa. A água ferve a 100 graus. Meu Deus. Se você pegar, por exemplo, a chapinha de cabelo e colocar a chapinha perto da orelha, você vai queimar a orelha. Vai queimar o couro cabeludo. E dependendo, queima até o cabelo, cai. Exato. O meu, uma vez fazendo cachinho, me caiu o cachinho inteiro naqueles enroladinhos. Sabe aqueles que enrolam? Babyliss. Aí eu coloquei e eu tava numa outra cidade, era diferente. Bom, não era 110. Exato, isso que eu ia falar pra você. Imagina que você leva alguns equipamentos, eu não manjo de chapinha. Tá. Mas o que acontece, quando você leva o equipamento para outro lugar... E ela não é bivolt? E ela não é bivolt. Então ele vai ligar num 220, o que vai acontecer? Possivelmente ela vai queimar. Você pode ter ali alguns problemas e a gente tem que ter muita atenção com esse equipamento. As meninas usam muito no banheiro. E às vezes nessa conexão aqui pode acontecer uma falha. Por quê? Porque aqui, ó, onde ele tem o maior uso do fio, pode até perceber que essa aqui já está quase quebrando. Tá. E aí imagina que você está usando, você encosta a mão aqui, nessa parte que desencapou, estando ligada na tomada e você descalça no banheiro. É choque. Choque. E o choque pode matar uma pessoa, mesmo sendo um 110, um 220, que é um choque mais forte ainda. Então, tem que ter atenção, não vai usar chapinha no banheiro, porque às vezes pode usar... E se ele relar na água também? Também. Se ela cair, por exemplo, na pia, às vezes na banheira, enfim, existem relatos que, infelizmente, as pessoas acabam colocando o equipamento elétrico num local onde você tem água. E você não deve fazer isso porque ele já vai aquecer muito, quase aí a temperatura que a água é fervida no fogo, 100 graus. Ele vai quase dobrar essa quantidade de temperatura, então ela é perigosa. Se você for fazer isso, faça com todo cuidado, coloque um chinelo, não faça isso ali perto do banheiro em equipamentos onde tem água. Qualquer chinelo tem que ser de borracha? Não, qualquer chinelo. Qualquer chinelo já protege. Você já tem uma proteção. E normalmente a mulher faz isso descalça, realmente secador, chapinha, babyliss, e no banheiro, onde a água tá lá, às vezes é na pia mesmo. E você sabe que em pia de banheiro, né, sempre tem os respingos de água. E olha, então é muito perigoso. Nós temos alguns equipamentos como esses adaptadores. Tá. Sabe esse pequenininho aqui, ó? É para uma tomada normal, para um equipamento que ele não tem a amperagem muito grande. Tá. Agora, se você pegar esse maior, esse furo maior, é um furo que você tem, por exemplo, daquelas cafeteiras expressos que a gente tem em casa. Agora, o que adianta você pegar essa cafeteira, ligar num plug desse, adaptando, se ela não tem, por exemplo, a conexão do terra, que pode, num caso de uma fuga de energia, ele literalmente fazer o papel dele. Que nem esse aqui do chuveirinho, tá vendo? O que faz o Ele fio tem terra? 3 fios, né? Um fase e um neutro, e quando você tem ou fase e fase, e você tem esse fio terra. O que é o fio terra? Pra Ele que tem, é ele? quando tem uma falha de energia do equipamento, e essa fuga de energia, ao invés de ir para o equipamento e a pessoa tomar um choque, ele vai para a rede elétrica, através de um fio que ele fica literalmente aterrado no chão. Só que se você corta esse fio e não usa esse fio
numa tomada, você não vai ter a proteção. segurança, a proteção. Então, as pessoas, às vezes, ao invés de trocar a tomada da parede, por exemplo, se você pegar uma cafeteira expresso nova e você tiver uma casa com mais de 10 anos sem ter ali uma manutenção na rede elétrica, o que vai acontecer é que você vai ligar, ele não vai entrar primeiro, aí você vai lá comprar um plug. Esse plug você vai colocar na tomada. Ok, a máquina vai funcionar? Ela pode funcionar, mas a fiação da parede, ela não vai suportar. Ah, tá. Então tem que mudar a tomada. Tem que mudar a tomada. Não adianta ficar quebrando Exato. galho com Benjamin, com Tezinho. Tezinho. E ali com nada acontecem disso. muitos acidentes, por exemplo, quando as pessoas vão pegar os secadores de cabelo, a chapinha, e ligam, por exemplo, numa mesma tomada. E quando você faz isso, você vai exigir, eu queria que você entendesse que esses equipamentos consomem grande energia e talvez a tomada ela não suporta a quantidade de tudo isso. E se ela não suportar, acontece o quê? Acontecem os incêndios. A gente até Aí mandou... pode pegar fogo? Pega fogo, ele pega fogo... Mas por se ela exemplo, deixar lá na tomada e for fazer a comida, por exemplo, não, né? aí não tem problema, se ele não estiver ligado. Se não estiver ligado. Não. Agora, se estiver ligado, pode começar a pegar fogo. Pode pegar fogo porque Tá. ela não vai suportar. O que acontece é que você precisa pedir, por exemplo, no caso de um eletricista, um engenheiro, quando a casa dá algum indício. Imagina que você ligue esse secador de cabelo e você percebe uma queda de energia na luz. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa, porque ele está exigindo uma grande quantidade de energia e aquela tomada não suporta e a casa dá um sinal. E a televisão? É perigoso também ligar a TV, o aparelhinho lá, né, da sua assinatura Da de TV TV. TV a cabo. Exatamente, TV a cabo e mais algumas coisas naquela... Na régua? Na régua. É isso? Essa daqui é uma régua onde você tem até um fusível pequenininho, né? Caso ele queime, o sistema desligue. A Ok. régua é melhor do que esse? Ela é Benjamin? melhor, ela é melhor. Ela é melhor. Porque É mais segura? Mais segura, porque quando ela queima, ela vai queimar e não vai permitir que você tenha ali depois a energia passando para o resto da casa e até aquecendo a tomada. E o que acontece muitas vezes dentro da sala é que ali acontecem os incêndios. E os incêndios, eles acontecem por você ter acúmulo, às vezes, de muitas tomadas ligadas, muitos Quer dizer, equipamentos mas já ligados. balumbo, barato sai caro. Sai Não muito troca a caro. tomada, fica fazendo gambiarra, a casa pode pegar fogo. E aí, né? E quando acontece isso com a pessoa, porque bens materiais, você ainda luta, consegue de novo. Nós vamos mostrar uma cena aqui, que ela foi preparada pelos pais, né, para ensinar a criança, ensinar todo mundo que não se deve tocar em quem está levando choque. Exato. Veja a cena para o Major poder explicar. Esse vídeo, né, foi montado e explicando exatamente a criança estava com a mãe. E aí, Quando ela leva um choque, começa a tremer. Ela foi encenado, né? É encenado. Então, Tá. ela não tomou o choque, mas exatamente para a criança ficar ali atenta a ocasiões desse tipo. Eu achei que o vídeo foi legal, de forma instrutiva. Tá. E exatamente... Não se deve tocar em quem está levando choque. Imagine, eu já peguei ocorrências no Corpo Tá. de Bombeiros que uma pessoa, ela estava encostada num equipamento. Segura o equipamento. Pode segurar. E ali, na hora que, se você estiver, por exemplo, tomando um choque nesse momento, uma medida emergencial, lógico, eu posso chegar na tomada e desligá-lo da tomada. Tá. Agora, se eu não conseguir desligá-lo da tomada, eu posso utilizar, às vezes, como medida emergencial, não como regra, mas usar o dorso da mão para que eu possa empurrar esse equipamento. Porque se eu uso a minha mão, tem o fenômeno da tetanização. Na hora que eu encosto em você, se você estiver também no mesmo circuito, eu posso estar não isolado, de repente de chinelo, encostando em outro lugar, eu seguro minha mão de forma involuntária, por causa que a musculatura faz isso. Então, para que você não tenha esse perigo, você pode usar o dorso da mão empurrando a pessoa daquele local ou até o pé. Existem alguns vídeos na internet de pessoas que vão numa geladeira e ele encosta na geladeira, ele começa a tomar um choque, vem uma outra pessoa e empurra ele com o pé. Exatamente para que ele não fique ali recebendo aquela descarga elétrica. Por quê? Ele pode ter uma parada cardíaca, cair no chão. E se você encostar, você pode ser outra vítima. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Major. No ano passado, no pré-carnaval, nós tivemos aqui em São Paulo a morte de um rapaz de 22 anos de idade, o Lucas, que ele saiu para brincar e ele encostou num poste energizado. Exato. O que é o poste energizado? Bom, você tem a ligação elétrica
e ela não está isolada. E a maneira quando ela não está isolada e você encoste naquele circuito e você também encoste em outro lugar, fazendo o papel da transferência de energia, passando... Se você segura, por exemplo, se eu tomo um choque, dá outra mão para mim aqui. Olha que honra minha, ó. Tá aqui com a Claudete, aqui segurando as mãos da Claudete. E se você toma um choque, onde passa essa energia? Aqui, ó, no peito, no centro do peito, no coração. E nós somos uma pilha, né? O corpo humano, ele pode ter ali esse excesso de energia, provocar uma parada cardíaca. Então, toda vez que você tomar um choque, você vai encostar, por exemplo, no secador de cabelo, que tem a fiação, e se você estiver encostando e você estiver descalço, por exemplo, essa energia vai sair da tua mão, passar pelo seu corpo e sair pelo seu pé. E aí você tem o coração no meio, você vai ter ali a chance muito grande de ter uma parada cardíaca. E pode morrer, muitos morrem. Eu quero que você volte para contar mais coisas, fazer um especialzinho celular, porque o celular eu já notei, quando ele fica no sol, ele esquenta pra caramba. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, né? Mas se ele fica lá no carro, no sol. E aí outro dia me falaram, se o celular eu colocava o meu para carregar e me despertar de manhã em cima do travesseiro. Isso mas diz que é ruim, porque pode pegar fogo no travesseiro. Pode pegar fogo. Olha, não sou contra o secador nem a chapinha, você pode usar, mas liga ele direto numa tomada sozinho, sem ter esse monte de gambiarra. E nunca puxe assim, se eu puxar desse jeito, na pressa... O que vai acontecer é que você vai ter um desgaste, e a próxima vez ele pode se romper, e na hora que você ligar, pode tomar um choque. Tá aí. Major Palumbo, qual é o seu Instagram? Major Palumbo. Simplesmente. Só isso. Obrigado, beijo. Claudete. Obrigada. Beijo Até a próxima, você. então. Prazer.